Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes em mais um dia fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém e nos sustém. A palavra diz: não sejais influenciados pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores e zombadores. A má influência, por não alcançar a boa influência da qual nós alcançamos aonde não há hipocrisia, a finalidade dela é sempre procurar desvanecer aqueles que atentam a ser influenciado por aquele que é segundo a natureza divina. Porque, na verdade, quando se alcança essa condução do Espírito, que é a boa influência, aqueles que não alcançam são expostos à sua má conduta. Aqueles que têm a boa conduta através daquele que é a própria luz. A palavra diz que tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Tudo que é dito nas recâmaras é revelado no alto dos telhados. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido, não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Ainda que algo das obras passem desapercebidas diante dos meros mortais, diante daquele que é o tribunal de Cristo, onde ao homem está ordenado viver somente uma vez e depois disso aguardar o tribunal de Cristo, onde a palavra diz que é como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Para alguns ele dirá: vinde benditos do meu Pai, aqueles que perseveraram na boa conduta e não permitiu desvanecer a luz pela ignorância e treva daqueles que seguem na má influência. Vinde benditos do meu Pai, assim como aqueles que permitiram estar mergulhados em densas trevas e ainda buscou desvanecer a muitos. Malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sejais lançado no lago de fogo, de enxofre, aonde o seu verme não se queime e o fogo não se apaga. Porque assim como o Senhor, na sua imparcialidade, disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Também ele preparou um lugar para os rebeldes, obstinados, para os teimosos, para os arrogantes, orgulhosos, presunçosos, cobiçosos, que receberam a sua consolação, segundo aquilo que é elevado entre eles. Nós perseveramos antes, aonde está o seu tesouro está o coração. O nosso tesouro está no alto, onde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina. Aquele que é a eternidade, aquele que é a vida, aquele que é a ressurreição, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias de boca e demonstra pelo bom proceder, aonde ele conhece as nossas atitudes. Não fazemos para ser visto pelos meros mortais e tampouco para agradá-los, uma vez que estão na maledicência, vamos sempre aborrecê-los, porque eles amam o prêmio da injustiça e nós estamos apartados. Viemos deles, mas não estamos no meio deles, porque o Senhor nos apartou de toda injustiça e que permanece a nós é o prêmio da justiça, e isso nos é imputado como justiça, cheiro de morte para aqueles que perecem e cheiro de vida para aqueles que compreendem o que vem a ser o poder de Deus, é salvação de almas. O que parece no início como loucura para os meros mortais
Com o tempo, se houver a perseverança, embora a exortação franca e sincera gera desgosto inicialmente, com o tempo, se houver aqueles que atentam a estas palavras e buscam a praticá-las, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, vai surgir um resultado e passa a gostar. Porque na verdade a palavra diz que o pai que ama um filho exorta e o filho que ama o pai acata a exortação franca e sincera. Muito melhor os açoites, a exortação franca e sincera do que os beijos dos bajuladores. Assim ele disse: Judas, por um beijo me traístes. Assim como ele conhece aqueles que o ósculo santo, assim como ainda que o beijam e são como traidores, e a testemunha fraudulenta do qual o Senhor conhece, assim como aqueles que têm o seu espírito e alcançam o discernimento através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, os conhece e esteja apartado de todos aqueles que são fraudulentos, antes que venham vos desvanecer e retroceder. Se retrocederes, o Senhor não tem prazer nestes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.